Uma das tarefas mais difíceis do casamento é determinar a quantidade e quais são as pessoas que vocês vão chamar para o casamento. Fazer a lista de convidados para o casamento é uma das tarefas mais difíceis, eu posso garantir para vocês. Mas no vídeo de hoje eu vou ajudar vocês a facilitar essa lista de convidados, de como fazer, onde preparar e qual é o melhor jeito de você fazer essa triagem das pessoas que vocês vão chamar para o casamento de vocês. Então fica nesse vídeo que hoje é sobre lista de convidados que nós vamos conversar. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Roberta Fernandes da Évora Cerimonial e dentre todas as tarefas do casamento, a que eu julgo mais difícil é fazer a lista de convidados. Noivos, já tem tantas coisas para pensar, né? São tantos detalhes no casamento que vocês precisam resolver e fora isso, tem trabalho, tem a casa nova, tem academia, tem o trabalho, tem um monte de coisa que vocês já estão pensando e aí chega aquele momento de vocês determinarem quem são as pessoas que vocês vão convidar para o casamento de vocês. Qual é a quantidade de convidados necessária? Será que todo mundo é essencial estar lá com a gente? Será que as pessoas vão ficar chateadas porque a gente não chamou? São tantas as questões e dúvidas que vocês têm que resolver que chega nessa hora, acaba tendo conflito, mas eu sempre falo, a conversa e o momento de preparar o casamento tem que ser assim um momento leve e todas as outras coisas não podem influenciar nesse momento. Então, um dos primeiros passos para que a lista de casamento de vocês saia boa, né? Saia perfeita como vocês querem, é vocês sentarem, conversarem e escolherem momentos apropriados para poder fazer isso. Então, assim, vai causar um certo desconforto em vocês noivos? Vai, sempre vai. Porque sempre a lista vai estar acima do que vocês já estavam pensando, sempre vai ter um que você quer chamar e ele não quer chamar, isso é super normal, esses conflitos acontecem. Mas vocês precisam ter, né, a ideia de como começar e quais são os pontos principais para poder formar essa lista de casamento. Então a gente vai falar sobre isso. A definição da quantidade de convidados para sua festa e para sua cerimônia de casamento é importante por quê? Porque vários fornecedores vão precisar dessa informação. O seu decorador vai precisar dessa informação, o local que você vai escolher para fazer a festa de casamento, a cerimônia de casamento, precisa da quantidade de pessoas que vocês vão colocar nessa lista, o buffet precisa da informação, o bar de bebidas precisa dessa informação. Então, desde o início do planejamento, vocês já precisam ter a base aí de quantas pessoas vocês querem chamar. Mas qual é a primeira informação que vocês precisam ter efetivamente? O orçamento desse casamento. Definido o orçamento, vocês vão vir para a lista de casamento. Porque eu já falei em outros vídeos, já falei outras vezes, quanto maior a lista, maior o custo. Quanto menor a lista, menor o custo. Não que um casamento pequeno seja mais barato, isso é um outro assunto, tá? Mas se vocês aumentarem a lista, vocês aumentam tudo. A quantidade de comida, a quantidade de decoração, tudo. Tudo é baseado na quantidade de convidados, tá? Então, a primeira coisa, definir o orçamento e aí vocês vêm para a definição de quantas pessoas efetivamente vocês vão chamar para essa festa e cerimônia de casamento. Uma outra lembrança, a noiva não sabe de tudo, vocês não precisam saber de tudo, por isso que eu tô aqui para ajudar vocês. A lista de convidados de casamento, ela vai sofrer várias alterações no decorrer do planejamento de vocês. Agora, nesse primeiro momento, ela vai ter um número. Até chegar lá pertinho do casamento, que é quando vocês vão começar a entregar os convites de casamento, essa lista já se alterou. Ela pode ir para mais ou ela pode ir para menos. Por quê? Porque vocês vão conhecer pessoas novas, tem pessoas que fazem parte hoje da vida de vocês e que talvez perto do casamento não façam mais. Então é por isso que essa lista ela sempre sofre variações durante o planejamento do casamento. Então fica tranquila que a primeira lista não vai ser a última, tá? Ela vai sofrer alterações. Será que a minha convidada vai levar o namorado novo? Vocês precisam determinar e conversar sobre os acompanhantes. Se vocês não querem que o seu convidado leve acompanhante, você precisa deixar isso muito claro para ele. Porque o que acontece? Se chegar no dia e ele levar, vai ficar muito desconfortável o pessoal da recepção ter que pedir para a pessoa voltar para trás, né? Então você já precisa avisar o convidado e de alguma forma você precisa sinalizar que somente ele está sendo chamado
para festa de casamento ou para sua cerimônia de casamento. A mesma coisa acontece quando a família é muito grande e você não quer chamar todos os integrantes dessa família. Então você precisa deixar determinado, seja no convite. Aqui no interior de São Paulo, de onde eu falo, é muito comum usar aqueles convites individuais. São aqueles papéis que você coloca dentro do convite impresso, né, o convite físico, a quantidade de pessoas que vocês querem que esteja no casamento, que é a quantidade de convites individuais que a gente coloca dentro do convite. Agora vamos às perguntas que você e o seu noivo devem se fazer um para o outro para que vocês determinem quem são as pessoas que vão fazer parte dessa lista de convidados de vocês. Primeira pergunta: essas pessoas são da família? Se sim, há quanto tempo vocês não conversam com esses familiares? É realmente necessário chamá-los? Aí a gente vem para um outro grupo, o grupo do trabalho. Vão ter pessoas do trabalho? Vão ser só os amigos do setor ou vocês vão estender isso para os chefes, para os acompanhantes? Vão estender? Essas pessoas têm um convívio social com vocês fora do trabalho? Se sim, vamos pensar. Se não, vamos pensar também. Agora a gente vem para um outro grupo, que são os amigos, né? Quanto tempo faz que você não chama esses amigos para ir no happy hour? Quanto tempo faz que você não chama esses amigos para jantar na sua casa? Vocês viram que eu falei sobre 3 grupos distintos? Porque normalmente são os grupos maiores aí na lista de convidados dos noivos. Então você tem que pensar se é o grupo da família, se é o grupo do trabalho e se é o grupo dos amigos. E aí vocês vão pensar nessas questões que eu falei, nessas perguntinhas que eu falei para vocês. E aí, baseado nas respostas, vocês vão aí já fazer um filtro se vocês querem ou não chamar. Se vocês precisam ainda filtrar um pouquinho mais, vamos fazer mais 2 perguntinhas. Essas pessoas que estão na lista de convidados de vocês, vão agregar no casamento de vocês? Elas vão estar presentes na vida de vocês, na vida 2 de vocês? Aí vamos pensar no dia da festa de casamento mesmo. Essas pessoas vão trazer diversão, alegria e boas energias para vocês? Porque olha, gente, eu vou combinar e vou confessar uma coisa para vocês. Eu faço casamento sempre e eu já vi de tudo por aí. Tem gente que era melhor ficar fora da lista, porque se for para lá para dar trabalho e para sair falando mal, fique em casa. Melhor nem ir, pensa nisso. Bom, depois da gente conversar e fazer essa triagem dos grupos, vem a parte de vocês dois como noivos e como anfitriões dessa festa de casamento. Vocês dois estão confortáveis com todas as pessoas que estão nessa lista? É interessante para os dois ter todas essas pessoas, porque, gente, isso é muito importante. A vida de vocês de agora para frente é uma vida a 2. Então, essas ideias têm que ser compatíveis. Então, vocês têm que estar felizes com todo mundo que está lá. Por que eu tô dizendo isso? De novo, eu repito, a história de casamento é o que a gente mais tem para contar, né? Já aconteceu várias situações de ter um momento específico, aconteceu um momento específico no casamento, que um dos dois se sentiu desconfortável de ter que ir até aquela pessoa para fazer algo. Por exemplo, você noiva, você não quer que uma determinada pessoa, tô chamando por chamar, sabe aquela coisa? Tô chamando porque minha mãe pediu pra chamar, tô chamando porque me viu, me conhece desde não sei quando, sabe essas histórias? Pensa que você como noiva vai ter um momento que você vai ter que jogar o seu buquê. Já imaginou se quem pegar o seu buquê é justamente essa pessoa que você não gostaria que estivesse no seu casamento? Já imaginou essa cena? Pensa nisso porque também já é um outro ponto para você pensar se essa pessoa precisa ou não estar na sua lista de convidados para o seu casamento. Eu tenho uma outra sugestão para vocês que estão fazendo e preparando a lista de convidados de casamento de vocês. Sempre recomendo para os meus noivos que chamem 10% a mais do número final que vocês estão pensando. Então, se vocês querem chamar 150 pessoas, convidem 10% a mais desse número. Por que isso? Porque no dia, na semana, sempre tem falta. E quando a gente começar a fazer a confirmação de presença, a gente também já identifica as pessoas que não vão. Então, para que você não tenha custos adicionais e acabe pagando por pessoas que não vão, a gente sempre perde uma margem de segurança para os noivos, para que vocês convidem um pouquinho a mais de pessoas e também para não ficar chato, né? Vocês viram que no decorrer aí das confirmações de presença o número foi diminuindo e aí chamar as pessoas muito próximas ao casamento vai parecer que você está tentando tapar algum buraco, né? E aí não fica legal. Então já chama mais porque com certeza vão faltar gente e o seu número de convidados no casamento não vai extrapolar, pode ficar tranquilo.
Tem um outro ponto importante na lista de casamento que a gente vai falar agora, mas assim, gente, sem julgamentos, sem nenhuma polêmica, tá bom? É só pra ajudar vocês aí no planejamento, porque às vezes falam, ai, será que eu tô pensando certo? Será que eu tô pensando errado? Mas antes disso, se tudo isso aqui que eu estiver falando pra vocês estiver fazendo sentido, ou você que é nova aqui no nosso canal, uma noiva que acabou de ficar noiva e tá aí procurando, né, inspirações e como fazer o planejamento do seu casamento, vou pedir pra você deixar seu like, se inscrever no canal e também ativar as notificações, porque assim você vai receber todos os nossos conteúdos e eu tenho certeza que os nossos vídeos vão te ajudar muito pro seu planejamento e pra toda a organização aí do seu grande dia. Bom, voltando a esse assunto que eu falei que é um pouquinho delicado, é quando os noivos estão pagando 100% do casamento ou eles estão tendo alguma ajuda por parte de familiares. Antigamente era muito comum que os pais dos noivos arcassem com o custo da festa. Então isso levava eles a ter aí uma certa, flexibilidade em convidar quantas pessoas eles quisessem. Hoje isso mudou, né? Hoje a maioria dos noivos, 100% são eles que arcam com o casamento. Não é para vocês entrarem em nenhuma briga, nenhuma polêmica por conta disso. Eu só digo que se vocês estão pagando o casamento, é vocês que têm autonomia, é vocês que determinam quem são as pessoas que vocês querem que estejam lá. Casamento, gente, é um momento muito caro, né? A gente sabe que casar não é barato. E aí, para você convidar uma pessoa que você não se sente confortável, uma pessoa que você não vê há anos, só porque alguém quer que você chame, ou porque alguém se sentiu na obrigação de chamar, mas pensem com carinho e sempre se expliquem. Digam que o casamento tá muito caro. Tem gente que nem sabe que os noivos pagam por pessoa. Quanta gente confirma a presença e não vai. Então vocês têm que deixar claro que são pontos importantes e que cada pessoa que vai estar lá tem um custo para vocês. Apesar delas serem especiais e que vocês querem compartilhar esse momento com elas, há um custo individual por convidado. E isso não é barato. Então deixem claro que num outro momento vocês chamam para uma outra festa, quando fizer um ano de casado, mas nesse momento vocês querem mesmo as pessoas que estão próximas a vocês e que fazem sentido na vida de vocês. Determinaram um número, mas vocês ainda identificaram que precisa cortar gente, que precisa tirar número de pessoas. Não se sintam culpados por isso, tá bom? Não tem problema. O que vocês têm que pensar essas pessoas que vão estar lá são especiais para mim? As que não são, não é que a pessoa seja menos especial, mas a pessoa sabe da história de vocês. Se você chegar hoje para o seu convidado e falar quanto tempo eu e o meu noivo estamos juntos? Nós ficamos noivos? Você tem acompanhado a gente? Sabe um pouquinho da nossa vida? Gente, é importante demais que as pessoas que estejam no casamento saibam e conheçam vocês. Tem uma outra dúvida que as minhas noivas sempre me perguntam. Rô, crianças devem ser contabilizadas? Sim, crianças são contabilizadas na lista de convidado e eu vou falar para vocês por quê. Vamos começar com os bebezinhos e crianças de colo. Nós também temos que considerar lugares para essas crianças. Primeiro porque na mesa normalmente cabem de 8 a 10 pessoas. Se a mãe vem com um carrinho de bebê, a gente precisa deixar um lugar para esse carrinho de bebê entrar na mesa, ele não pode ficar no meio do corredor. Se a mamãe traz no bebê conforto, a gente precisa de uma cadeira para colocar no bebê conforto. Se é uma criança de 1 ou 2 anos, normalmente essas crianças querem sentar também, às vezes a mãe tá com um vestido longo, quer colocar na cadeira um pouquinho, temos que contabilizar essa criança na mesa também. Tem alguns buffets que contabilizam a partir de idade um valor diferenciado, tá? Mas aí você tem que conversar com o buffet que você está contratando. Mas em termos de espaço físico, contratação de espaço, é importante contabilizar as crianças, mesmo que de colo, até as crianças maiores, porque elas vão necessitar de um lugar para poder ficar ali com os pais na hora do jantar. Um outro detalhe, se tiver muita criança, se atentem se nesse espaço de eventos não tem piscina. Precisa informar aos pais que no espaço do casamento, onde vai ser a festa ou a cerimônia de casamento, possui piscina, lago. É super importante vocês avisarem logo que vocês forem entregar o convite, tá? Fica a dica aí para vocês. Um outro ponto importante, onde eu vou fazer essa lista de convidados? Primeira coisa, você precisa colocar aí no teu computador, na tua agenda, no teu planner, quais são os convidados. Fazer a lista aí para você ter noção de quantas pessoas vão ter, né? Quantos convidados vão ter aí na sua festa de casamento. E aí você precisa de um site, né? Que é o mesmo site normalmente que os noivos fazem a lista de presente. Por lá o convidado consegue acessar, comprar o presente e também confirmar a presença dele por lá.
Se você não vai fazer site de casamento, você precisa disponibilizar um e-mail para ele poder fazer a confirmação. O que eu sugiro para os meus noivos também, não usem os seus e-mails pessoais, porque senão você vai ficar recebendo e-mail de casamento eternamente. Faça um e-mail específico para o casamento, então todas as confirmações vão para lá, isso facilita bastante, porque por incrível que pareça, tem muita gente que adora ainda usar e-mail. A terceira opção é você disponibilizar um número de WhatsApp. No meu caso, na minha empresa, as noivas têm um número de confirmação de presença exclusivo aqui na Évora Cerimonial. Então, se você tem uma assessora, muito provavelmente ela tem um número que ela vai disponibilizar para você e aí você pode colocar isso no seu convite juntamente com a sua lista de presentes, que na lista de presentes o convidado vai conseguir acessar a internet. Mas também tem muito convidado que não tem acesso à internet, que não é tão tecnológico assim. Então, é muito mais fácil para ele um número de telefone, de WhatsApp, para que ele possa entrar em contato e confirmar a presença dele. Feito todos esses pontos, a gente vem para um ponto que é ainda mais importante, que é a confirmação de presença ativa, que é aquela que a sua assessora faz. Caso você não tenha assessora, aí você vai ter que fazer, que é entrar em contato com todos os convidados que não confirmaram a presença e acreditem, mesmo fazendo lista virtual, mesmo colocando lá a informação no convite que ele precisa confirmar, convidado não confirma. Então você precisa fazer a confirmação ativa. E claro, a pergunta ganhadora de todas as noivas é: Rô, qual é a margem de falta no meu casamento? Não tem como afirmar qual vai ser a margem de falta do seu casamento. Mas a nossa sugestão e o que eu costumo ver nos casamentos, que é de 10 a 20% de pessoas que faltam no dia do casamento. Então tem aí esse número, saibam que ele não é fixo, tá? É só uma proporção aí, uma projeção do que a gente costuma ver nos casamentos. E eu espero muito que você tenha gostado de todas as dicas que eu dei sobre como você preparar a sua lista de convidados de casamento e tenho certeza que muito em breve a gente se encontra. Um beijo, tchau!